contrário do que se imagina, gente, a força de vontade, ela não é um fator constante no nosso organismo. Ela vai diminuindo conforme nós vamos utilizando-a. Olha que interessante isso. Esse efeito é chamado de fadiga de decidir e pode prejudicar bastante a nossa vida, atrapalhando as tomadas de decisão que nós precisamos ter ao longo dos dias em diversas situações da nossa vida. Quem vai conversar agora com a gente a respeito desse assunto é a gestora de carreira e pedagoga e palestrante, a nossa amiga Andréia Deis. Estamos no ar ao vivo, 8 horas 36 minutos, com mais uma edição do nosso Tribuna Independente, feito com o coração, especialmente para você. Andréia Deis, tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Ó, esse tema aqui realmente é um tema muito interessante. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é exatamente a tal da fadiga da decisão. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Eu também acho bastante importante, porque se a gente falar da fadiga, Fábio, não é só a fadiga da decisão, é uma delas, mas é o estresse que se leva a essa fadiga. Então, o que é a fadiga? Um fator estressor que você ocasionou por um acúmulo de escolhas que você fez no seu cotidiano. Então, a fadiga, ela já é a consequência deste acúmulo que você teve. E ela não pode, ela pode ser a fadiga da decisão, ela pode ser a fadiga de um membro, ela pode ser uma fadiga emocional que você tenha. Mas o que é importante entender é que é um estressor que você gerou por um acúmulo de escolhas que você fez. Entendi. Agora, é importante a gente conversar sobre esse assunto, ou isso é alguma coisa que estressa a gente só de pensar que existe esse tipo de fadiga, Andréia? Eu diria que é determinante. Porque imagine que você esteja extremamente fadigado, estressado. Vamos na palavra estressado, que acho que é mais próximo da fadiga. Você vai conseguir tomar a melhor decisão? Você vai conseguir fazer a melhor escolha que você tem? Então, por que é importante falar dessa fadiga? Porque ela te traz discernimento, ela te traz condições emocionais, técnicas também, para você ter fatores de convicção, de autoestima, de autoconfiança, para tomar as melhores decisões para a sua vida. Uma coisa que eu queria te perguntar é a respeito do nosso organismo. Essa fadiga afeta o nosso organismo de que maneira? Você fica paralisado ou você começa a agir de acordo com o seu instinto, você para de funcionar, você vira refém de você mesmo. Então, algumas pessoas, elas têm o que a gente chama de uma... Você fala, nossa, sabe aquele momento que você precisa estar ativo, que você precisa se posicionar, que você precisa tomar uma ação, e às vezes até do cotidiano, atravessar uma rua. Para uma pessoa fadigada, pode se tornar um problema e essa pessoa ela pode morrer atropelada. Porque ela está tão estressada, a cabeça dela, a mente, os pensamentos estão com estressores que estão saturando a capacidade cognitiva dela atravessar aquela rua. Um relacionamento que você tem, um relacionamento pode ser pessoal, pode ser profissional. A partir do momento que ele está fadigado, ele está cansado, ele está estressado, você começa a perceber e interpretar tudo de uma forma diferente. Então, ele vai causar a paralisia, então você fica apagado, você fica sinestésico, né? Você fala, poxa, e agora, o que eu faço? Ou você começa a agir instintivamente, sem pensar. E aí é onde vem várias decisões equivocadas na nossa vida. Pois é, e a gente toma aquelas decisões de cabeça quente, né? Exatamente, precipitadas, são as inclusive. Piores, não é são verdade? as piores e aquelas depois que a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? E um detalhe, que na minha opinião não é detalhe, é uma coisa importante, você está agindo com o seu inconsciente, não com o seu lado consciente. A fadiga, ela te leva a trazer do seu cérebro um campo que a gente tem, que a gente chama de memórias. Então, ele vai acessar aquelas suas memórias e você vai agir por instinto mesmo, né? Eu tinha um grande mentor que ele falava que nós voltamos, quando estamos fadigados, ao instinto da lagarta, né? Do cérebro reptiliano. Então, lembra que as pessoas que moravam em casa tinham muito isso, né? Você entrava numa cozinha, estava tudo apagada, você acendia a luz, pá, a lagartixa aparecia e você saía correndo e ela fugia, né? Esse é o cérebro reptiliano. A partir do momento que você está extremamente estressado ou fadigado, você não vai mais parar, pensar, planejar e tomar a decisão. Você vai agir. É a lagartixa quando acendeu a luz. E será que ela tomou a melhor decisão ao fugir?
A gente não sabe o que pode ter ali ou ela pode, inclusive, morrer. Nós vamos continuar esse assunto que está super interessante. Eu vou dar um recadinho, volto já já. Muito bem, Andréia. Ó, já vi que tem coisas novas aqui na nossa casa. Já passei por um balcão ali. Nós vamos para lá já? Vamos lá? Vamos para lá? Vem para cá. Deixa eu ver. Você fica desse lado que acho que é melhor? Ok. Não é? Conta aqui pra gente o que você trouxe pra gente aqui. Eu já tô vendo um quadrinho, já tô vendo... Pois é, esse daqui é seu. O que é meu? Você sabe que você é sempre o meu agente provocador, né, de surpresas, né, de diagnóstico. Porque eu não sabia disso, tá? Eu sabia que ia ter alguma coisa, mas ela não me falou o que era. Vamos lá. Exatamente. Esse daqui é uma chamada oral. Então, daqui a pouco eu vou te fazer 2 perguntas e eu quero ver se você vai conseguir responder as minhas perguntas. Porque aí a gente vai entender se os nossos telespectadores... Não, pergunta, não sei, aí vai depender de você, Tá. né? Então, você tem que prestar muita atenção. E eu gostaria muito de convidar todos que fizessem conosco, pensassem conosco no que está aqui também, tá bom? Vou te fazer algumas perguntas fáceis e outras não tão fáceis, para você e para todo mundo que está nos assistindo, tá bom? O que temos aqui, Fábio? Um copo. Que mais? Um copo vazio. E se eu te dissesse que não é um copo vazio? Não é um copo vazio? Não. Então, não sei. Para mim é um copo vazio, não é? Não. Use a sua criatividade. Possibilidades? Possibilidades? Oportunidades? Oportunidades. Que mais? Transparência? Transparência. Tá frio. Estou muito frio? Tá frio. Então tem que dar uma dica, né? Será? Se a gente pensar num copo, então eu vou te ajudar aqui, tá bom? Tá. Não é outro. É muito próximo a você o que tá aqui. Então, sou eu aqui? É isso? você. Sou eu. É você. Tá. Ou cada um aqui que está nos assistindo. Tá. Então, o que acontece? Fábio acabou de nascer e está aqui. Aí você me disse que é um copo vazio. Um bebê, quando nasce, uma pessoa onde ela tem um mundo inteiro de oportunidades. Ela consegue enxergar, ela tem uma vida inteira para ver, porque ela está vazia. E esse copo vazio eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro. Porque ele é vulnerável, eu estou suscetível, porque as coisas, quando a gente nasce, são exatamente assim. Né? Os bebês nascem assim, nós nascemos assim, você nasceu assim, eu nasci aqui, assim. Existe um filósofo, a psicologia positiva traz Sócrates, e ele diz que a autonomia do ser humano está quando ele nasce, e quando ele nasce, quando a gente nasce, você tem a autonomia de se desenvolver ou fazer o que você quiser com a sua vida. Mas você fica receptivo, ok? Ok. Se esse é um copo vazio, o que é esse um copo? O que é esse aqui? Aqui é você agora, quando nasceu. Tá, então que deve ser você. Se sou eu o primeiro copo, o segundo deve ser você, não sei. Não, Fábio, não é você. Sou eu. Não é Se o primeiro copo é você, quem é o segundo copo? Ah, olha só. Quem é o segundo copo? O segundo copo já está na metade do caminho. Sou eu no meio da vida. Perfeito. Você no meio da vida. O que aconteceu daqui até aqui na sua vida? Já teve um desenvolvimento aqui, não é? E o que aconteceu nessa jornada na sua vida? Eu tive Nesse experiências, não é? Vivi, carrego comigo conhecimento, experiência, não é isso? Que mais? Tá certo. Conhecimento, experiência. Ao longo da sua vida, vou com a mão, tá? Tá. Nós temos coisas boas, então aqui eu vou representar com açúcar. A gente tem experiência, conhecimento, então nós temos coisas boas durante a vida, durante as fases da vida, certo? Relacionamentos, construções. E durante a vida também, a gente tem sabor. Aqui eu tenho sal. Então, algumas vezes na vida, eu vou achar que eu tô com um pouco mais de sal, um pouco menos de sal. Eu vou representar a interpretação da minha vida no meu caminho com o sal, porque o sal, ele traz o quê? O empoderamento, ele traz, ele aguça o que você está sentindo, ele aguça o alimento, assim como ele aguça a vida. Mas, Fábio, a gente não tem só isso, a gente tem pedras também. Então, na nossa jornada, além do açúcar, que são as doçuras, eu tenho as pedras também. Alguns, né? Poucas pedras, muitas pedras, mas uma coisa é que eu ainda estou no meio do caminho.
aqui eu tenho o que, Fábio? O Fábio já no final da vida, né? Ó, percebe o que vai acontecer aqui. O que é a fadiga, Fábio? É essa parte que tá para fora do copo, não é isso? E o que você falou que é este copo? É o Fábio no final da vida, não? Não, Fábio errou. Fábio errou. A vida terminou aqui? Ah, entendi. Então, aqui no caso, é que todas essas experiências, tudo isso se somatizou aqui, E transbordou. Transbordou. Essa é a fadiga. Tá. E esse é o seu estado presente, não significa o término. Entendi. Significa que a fadiga ela é a consequência. Tá. E que não existe um acaso. Tudo começou vazio, aí ele teve um caminho. Esse caminho ele teve oportunidades, teve açúcar, teve doçura e teve encontros. Aí ele teve sal. O sal, que é a minha pergunta que eu faço, que eu falei, ele empodera o que você está sentindo, então ele intensifica. Então, se você teve mais doçura, você vai intensificar o amor, a doçura, a experiência. Se de repente essa doçura você não sentiu como doçura, você sentiu mais o poder do sal, você vai empoderar a sua interpretação que você teve da sua jornada. E você teve as pedras no meio disso tudo. E aí transbordou. E aí eu tenho a fadiga da decisão. E aí neste momento aqui, eu falo aqui, ó, eu tenho ainda aqui. A hora que eu vivi isso, o que aconteceu com a minha jarra? Ela reduziu aqui, mas ainda tem bastante E ela ainda tem. vida pela frente. Então a fadiga, ela é a consequência. Ela é a consequência de interpretações e decisões que nós tomamos na nossa vida e de escolhas que nós tomamos. Mas o fato é que a vida não terminou. Eu ainda posso colocar muita coisa aqui e eu ainda posso usar o que eu tenho aqui. Então, se eu usar isso de uma forma onde eu consiga ter um aprendizado sobre essa minha experiência e essa minha jornada, eu posso fazer com que isso tudo entre e isso vai continuar. Eu ainda vou ter açúcar, eu ainda vou ter sal e eu ainda vou ter pedras. Para dizer que não existe pico eterno e não existe vale eterno. Existem as decisões que nós tomamos e interpretações com o que a gente faz na vida. Entendi. E por isso que a grande sabedoria, quando a gente fala da fadiga, da decisão, qual que é a palavra-chave que definiria essa inteligência das nossas escolhas ao longo da vida? Aí é a sua luzinha. Qual seria a palavra? Que nós poderíamos, né? Que palavra retrataria essa fadiga da decisão? Numa forma onde a gente pudesse usar esses aprendizados, essas oportunidades, essas pedras, essa intensidade que o sal traz, a doçura que o açúcar pode trazer, para que eu consiga, porque não existe pico eterno e vale eterno, mas para que eu consiga ir administrando a minha vida e que essa fadiga não seja a que vai me parar na vida e nem que vai fazer com que eu haja por meu instinto. Qual que é a palavra-chave da vida, da inteligência, para que a gente consiga administrar, porque a fadiga da decisão já é a consequência. Então, qual seria a causa disso tudo? Então, eu tenho que escrever o que é a causa ou eu tenho que escrever o que eu acho que deve ser utilizado? É a mesma coisa. A mesma coisa? Você vai chegar no mesmo lugar. Tem um palpite aí? Alguém tem algum palpite? Hã? Fala. Ah, o Tiago, ó. Vou escrever o que o Tiago falou, tá? Que o Tiago, e se você fosse falar o que você falaria? Ele falou isso aqui, ó. Mas é o mesmo que você falaria? Não, eu falaria uma palavra que você já falou aí. Eu diria inteligência. Tá. Você diria inteligência. Porque para você poder utilizar você poder gerar algo entre as emoções, entre as situações que muitas das vezes você passa por situações difíceis, por decisões erradas, né? Que você chega aqui, se você não tiver uma inteligência, se você não tiver uma calma, uma paz para você poder parar um minuto, pensar antes de agir,
você não vai para frente. Né? Posso trocar essa palavra? Pode. E se aqui nós escrevêssemos, você pode até escrever interpretação. Posso apagar aqui? Pode apagar. Interpretação. Interpretação. A fadiga da decisão, ela é uma das causadoras, né? Por isso que eu quis mostrar desse jeito, é que qual a única certeza? Que a gente vai nascer, vai se desenvolver e que vai ser uma escolha chegar à fadiga ou não, porque a fadiga já é o estresse instalado. Agora eu entendi. Agora, aqui, Fábio, é a interpretação que eu vou dar a essa jornada toda da minha vida. Entendi. O quanto que eu vou colocar de como que é a interpretação dos fatos. O quanto que eu estou colocando de açúcar, de sal, de pedra e o como que eu estou percebendo e sentindo isso. Então, o que vai direcionar o como nós vamos encher ou não o nosso pote agora? Porque esse é o presente, a vida não terminou. Agora a minha jarra eu tenho que completar ainda de vida. Ainda eu vou ter que viver, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que... Mas será que eu preciso fazer exatamente assim? Porque aqui o pote transbordou. Quando eu chego na fadiga da decisão, eu já estou estressado, eu posso ter perdido um trabalho, eu posso ter perdido um relacionamento, porque o copo transbordou. Agora o fato é, essas coisas vão deixar de existir? Não. Mas a hora que eu vou ganhando a maturidade, nós deveríamos começar a interpretar os fatos de uma forma diferente. E aí, quando você fala em inteligência, eu gosto de inteligência emocional. Emocional, eu ia falar isso. Porque é a inteligência das emoções. Quando eu falo do sal, eu falo do açúcar, então eu vou perder coisas. Mas será que eu vou fazer tudo igual de novo, Fábio? Porque ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. E a fadiga significa você já saturou, será que nada você aprendeu? Será que você não consegue parar, pensar, observar as pessoas de um jeito diferente? Então, você precisa aguçar os seus sentidos também. Então, eu começo a pensar, tudo começa no pensamento. Os nossos pensamentos é que reproduzem os nossos resultados. A hora que você fadigou, você já parou de pensar. Então, eu preciso dar um passo para trás e ver o que eu aprendi com o estudo. Porque a única certeza que a gente tem é que essas coisas não vão deixar de existir. Mas eu posso interpretar essa jornada de uma forma diferente. Ou seja, elas vão continuar acontecendo, mas eu utilizando a inteligência emocional, eu vou saber interpretar de maneira diferente quando eu estiver aqui, talvez dando uma volta, ou voltando um pouquinho para trás, e poder continuar sem ter essa fadiga e tomando as decisões corretas. Porque a hora que você está na fadiga, só que olha aqui, olha, eu tenho toda essa jornada de vida. E será que, o que a gente chama da zona de conforto ou onde você estacionou? Eu não acredito que um ser humano em algum momento ele esteja pleno de tudo que ele saiba tudo. Não tem como, né? A gente aprende todos os dias. E existe um grande psicólogo que tem uma técnica que ele se chama Timothy Geller, que é muito interessante, que ele diz que a gente tem que praticar o stop, muitas vezes quando eu estou aqui. O que é o stop? Você para, e ele fala para até você realmente parar e andar. Então ele fala, para, aí depois ele fala, dê um passo para trás. O que você fez ali? Para, pensa. Se você tivesse que fazer isso de novo, o que você faria, como você pensaria? Mudaria aí ele fala, alguma coisa? Mudaria alguma coisa? Aí ele fala, dê mais um passo para trás. Olha como o problema se distanciou de você. Quais são as opções que você tem? Então ele fala, agora nessas opções, dá mais um passo para trás. Planeja. Que aí eu não preciso chegar na fadiga. A hora que eu estou vendo o problema aqui, ele está tão distante de mim que eu não vejo mais essa fadiga ele transbordando. Por quê? Porque eu já entendi que eu posso fazer isso, sentir e pensar de forma diferente. E não só pensar, agir. Então, agora, com tudo que eu tenho de vida, né, para viver, eu não devo incorrer nos mesmos erros que eu já tive aqui. Entenderam, gente? Essa é a dica, né? Essa é a dica. É você dar um passo para trás, respirar fundo, para você saber que tem ainda solução para o seu problema. Não se desesperar, né, André? Esse é o segredo. Não se desesperar. Exatamente. Olha, é uma pena que o nosso tempo corre demais. Eu quero deixar o site da Andrea, www.andreadeis, com S, está aparecendo aqui no vídeo, ó. .com.br. Lá tem também os seus outros contatos, né, no site? Tem todos os meus contatos, eu fico na Berrine também, nas redes sociais eu estou como Andrea Deis mesmo, e São Paulo eu fico aqui na Berrine de São Paulo. Então, andreadeis.com.br.
Que aula que a gente teve aqui, hein? Eu aprendi de verdade. Você viu que eu não sabia mesmo, né? Você viu, né? Obrigada. André, obrigado por ter vindo Obrigada aqui a você, no viu? nosso Tribuna Independente. Foi muito Obrigada, bacana ter viu? você junto com a gente.